Abra a tua Bíblia, capítulo de número 11 de Atos. Atos, capítulo de número 11. Versículo 21 a seguir. Que alegria estarmos aqui hoje. Quantos estão felizes aqui essa noite? Meia dúzia, deixa eu ver se tem mais. Quantos estão felizes aqui essa noite? Livro de Atos, capítulo de número 11. Eu vou ler a partir do versículo 21 com você. Que diz assim o texto sagrado: a mão do Senhor estava com eles. Um lugar aonde a mão do Senhor está, as coisas estão dando certo. Então escute, vamos lá. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, ou crendo, se converteram ao Senhor. A notícia, o lugar que as coisas estão dando certo, vira notícia. Deixa eu melhorar. Lembra da campanha que eu fazia lá? Quando eu era pastor da Assembleia de Deus? O meu milagre vai virar. E não é de ver que virou mesmo. Então a notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram quem, gente? Barnabé. Não adianta colocar Barnabé se o lugar é para você. Ah, pastor, alguém chegou na minha frente. Chegou não. Barnabé só vai ficar até o dia que Deus falar: chegou a tua hora. O texto vai dizer que a igreja de Jerusalém mandou Barnabé para Antioquia. Versículo 23 vai dizer o seguinte: e este ali chegando, vendo que a graça de Deus, o lugar que as coisas estão dando certo, a graça de Deus habita. Escute, ficou alegre e animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Versículo de número 24, o texto vai dizer: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. O lugar onde as coisas estão dando certo, tem homens cheios do Espírito Santo e tem homens de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Versículo de número 25, que esse é o texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Depois Barnabé foi a Tarso procurar a Saulo. Barnabé foi aonde? Ele foi fazer o que em Tarso? Para levar ele para onde? Para levar ele para dois lugares. Pergunte quais são. O lugar onde as coisas estão dando certo e o lugar onde a promessa vai acontecer. Deus te trouxe aqui para dizer: você vai ser levado para o lugar onde as coisas estão dando certo e a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Eu estou na SEDAC, eu estou na comunidade do Amor Church. Deus vai levar você para o lugar onde as coisas estão dando certo. Alguém levanta a mão para receber essa palavra. Assente glorificando o Senhor. Eu quero ministrar esse texto rapidamente com vocês. Escute. Texto, olhe para mim, olhe para mim. Quantos estão felizes aqui? Glória a Deus. Quantos acreditam em palavra profética? Eu estou vendo. Quantos acreditam em palavra profética? Pastor, o que é uma palavra profética? É uma palavra que Deus revela teu futuro. Pergunte por quê? Porque esse dia de hoje, para Deus está pronto. Ele já está fazendo o teu futuro e precisa levar você para lá. Uma palavra profética é Deus revelando o futuro. Pergunte por quê? Porque é o lugar que Ele está e você ainda não está. E Ele está aguardando você chegar onde Ele já preparou para você chegar. Então hoje, escute, queridos, nós vamos ler esse texto e compartilhar algo um pouquinho dessa passagem bíblica. O texto que a gente acabou de ler, ele vai relatar um fato e um momento, aos olhos de alguns, um momento não fácil para a igreja. Olhe para mim, quem está comigo, diga glória a Deus. Olhe para mim, escute, o texto vai dizer o seguinte: sabe, Edmar, os cristãos começam a ser perseguidos pelo povo. Alguns judeus ali não concordaram. Alguns judeus até hoje ainda não acreditam que Jesus era o Messias enviado pelo Pai para trazer a salvação à humanidade.
E aí agora alguns foram perseguidos e outros até sofreram, deram a vida pelo Evangelho. Alguns dias depois de Estevão ter sido maldosamente sacrificado, ou um dos primeiros martírios da palavra do Senhor aqui no Novo Testamento, a palavra do Senhor vai dizer que agora alguns cristãos ficaram dispersos. Escute isso. Alguns cristãos ficaram dispersos e eles, fugindo, correndo, eles vão para Antioquia. Mas aí escute, o texto vai dizer que ali eles começam uma igreja, começa uma célula, começa um culto no lar, começa um pequeno grupo. E olha que interessante isso. É alguém pensando, o povo está precisando fugir, mas quando chega em Antioquia, Deus confunde os inimigos. Pensou, está dando errado, porque ele está tendo que fugir. Quando chega em Antioquia, Deus está dizendo, está dando certo, porque aqui tem que evangelizar. Então tem hora que o inimigo, que Deus confunde o seu inimigo, porque quando ele pensa que você está dando errado, ao contrário, quando você chega diante do mar, Deus já tem um plano para abrir o mar para você passar. Eu vou repetir para você entender. Existem momentos que acontecem algumas coisas na nossa vida que Deus tem o interesse de confundir o inimigo. Por quê? Mas agora o mar não tem como passar. Mas agora uma fornalha de fogo não tem como sobreviver. Mas agora uma cova de leão. Deus já tem um plano, uma estratégia. Porque lá onde o inimigo pensa que você vai dar errado, Deus já está escrevendo um milagre da história da sua vida. Qual que é o maior problema, Gabriel? O problema é que, às vezes, nós, na nossa trajetória de vida aqui, não entendemos o que Deus está fazendo. Porque quando chega o momento, às vezes, da perseguição, como foi na vida desses filhos de Deus aqui, quando chega o momento da aprovação, escute, imagine, Sirlene, eu e você, fiel a Deus, porque não dobramos o nosso joelho diante da estátua. E aí agora o que acontece comigo e contigo? A gente vai para a fornalha de fogo. Imagine, queridos, a gente pensa, mas não deu certo. Olha a prova, vamos trazer para a aplicação pessoal. Quantas vezes você não disse, olha, eu quero ser fiel ao Senhor nos meus dízimos e na minha oferta. E o que aconteceu? Parece que um mês que você foi fiel a Deus nas ofertas, parece que a coisa fechou. Ficou ruim. Isso acontece ou não acontece, queridos? Deus está prontinho para envergonhar os seus inimigos quando parece que as coisas estão dando errado. Samuel Mariano, esse autor e compositor, ele escreveu uma canção, Priscila, que ele vai dizer, Deus complica, depois ele descomplica e ele explica por que ele complicou. E eu creio que Deus vai trazer algumas explicações para você, porque toda vez que vem a explicação, vem a resposta de Deus para a história da sua vida. Agora escute isso, esse povo vai para uma cidade chamada Antioquia, e ali agora eles começam a ministrar a palavra, a falar do evangelho do Senhor. O versículo que ora lemos, a partir do versículo 21, o texto vai dizer, meu pai, que coisa linda, que eles chegam lá e a mão do Senhor é com eles. E aí, John, Deus começa a fazer alguns milagres ali naquele lugar. A palavra do Senhor vai dizer que agora, quando eles abrem a boca para falar do evangelho, alguém começa a acreditar em Jesus, alguém começa a levantar as mãos e aceitar Jesus. Eu preciso dizer para você, nesse lugar a igreja começou a crescer, a igreja começou a multiplicar. Onde a mão do Senhor está, a vontade dele prevalece. Deixa eu só liberar uma palavra profética aqui sobre a tua vida. A mão do Senhor está sobre a tua casa, a mão do Senhor está sobre os teus negócios, a mão do Senhor está sobre a tua família, sobre o teu ministério. E eu preciso dizer para você, se você crê que a mão do Senhor está sobre você, até o que era para dar errado vai começar a dar certo. Porque na ótica, Maíra, do povo, deu errado. Tem cristão que está precisando correr, esconder em Antioquia, mas Deus está dizendo, lá em Antioquia minha mão está estendida. Tudo que vocês falar vai ter poder, vai converter alguém, vai levantar caído, vai curar enfermo. O texto que lemos, vamos correr, eu vou ser bem rápido hoje. Vocês vão cantar parabéns para mim, eu vou acelerar aqui. O texto vai dizer, a mão do Senhor era com eles. Vai colocando o versículo, por favor. Olha que coisa linda. Eu quero que vocês entrem na história comigo. Eles saindo, imaginem nós tendo que fugir aqui de Uberlândia, meu irmão. Imagina, Emerson, nós temos que correr lá para Araguari.
Por quê? Porque aqui está tendo uma perseguição. Falou que é da SEDAC, é uma perseguição terrível. Um exemplo. Então vamos correr para Araguari. Aí alguém fala, mas pastor, agora que a gente arrumou o som, agora que a gente colocou um telão, agora que a bateria deu certo, a gente vai deixar tudo isso. Parece que ir para Araguari está dando errado, sim ou sim? É o que estava acontecendo com eles. Vamos fugir para Antioquia. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui no altar. Existem pessoas que não estão entendendo. Alguns ciclos se encerraram para outros ciclos melhores ainda chegar na história da sua vida. Só que tem gente que Deus está levando ele para um ciclo novo. Ele ainda fica querendo lamentar o ciclo que já passou, o ciclo do passado. Não, queridos, Deus está fazendo coisa nova para a história da sua vida. E eu preciso dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Escute, em Antioquia, Deus estava estabelecendo um novo ciclo. Ah, meu Deus. E lá em Antioquia, olha a mão do Senhor. E eu preciso dizer para você, onde a mão do Senhor está, Leidiano, até o que estava parado tem que movimentar. Mas eu preciso só segurar sobre movimentar, que o mova-se é quinta. Já tem algo para quinta. Mas eu vou só explicar para vocês onde a mão do Senhor está, o que acontece. Abra, por favor, coloca na tela, Ezequiel capítulo de número 37, versículo de número 4, vamos ler o texto. Ezequiel 37, versículo de número 4, eu estou com uma Bíblia nova, escute. Alguém deixou essa Bíblia aqui na igreja? Porque eu fui para viagem quinta, né? Eu deixei na igreja, saí correndo de casa, deixei a minha Bíblia lá. Quando eu cheguei aqui, estava essa Bíblia, e eu levei ela para a conferência. Rabisquei tudo. Tem um monte de versículo rabiscado, as minhas notações aqui. E aí, se não aparecer o dono, escute, versículo 37. Olha o que diz o texto. Vamos ler o versículo 1, tem que ler o versículo 1. Olha o que diz o versículo 1, a parte final do versículo 1. Já está escrito, né? O vale era de que, gente? Ossos secos têm vida? Ossos secos têm expectativa? Ossos secos têm nervo? E Deus leva o profeta para onde? Agora escute, eu aprendi na conferência, pergunte o quê? Não sei se falo, porque você não foi, né? Abre parênteses aqui. Vocês precisam estar em lugares abençoados como aquele. Eu aprendi lá na conferência que Deus fez o profeta andar em volta do vale, não no meio. Pergunte por quê? Porque você não pode estar no meio de quem está morto. Por isso que está em volta. Agora escute, preste atenção aqui. O texto vai dizer que Deus leva ele lá para o vale de ossos secos. Olha para mim aqui, escute comigo. Quando você vê um exército morto, você só traz, às vezes, uma memória negativa. Gente, acabou, é o fim da história. Mas aonde a mão do Senhor está, até o que era fim vai ter que continuar. A gente lê o milagre, Leia, de todo o processo de Ezequiel 37, que Deus mandou ele profetizar, mas nós precisamos de ler lá no começo da história. A mão do Senhor estava sobre mim. Onde a mão do Senhor está, as coisas começam a dar certo. Escute, queridos, eu preciso que você entenda. O lugar que as coisas estão dando certo é o lugar onde Deus está estendendo a sua mão. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. E eu preciso dizer, o profeta Isaías disse que a mão do Senhor não está encolhida, que está estendida sobre você. Vamos voltar para o livro de Atos. O lugar que as coisas estão dando certo é o lugar que a mão do Senhor está. O texto que nós lemos está dizendo que agora a mão do Senhor era com eles, e muitos creram e converteram no Senhor. E o versículo de número 22 de Atos 11 vai dizer: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Notícia. Tem uma boa notícia da sua história que vai ser contado para muita gente. Eu preciso dizer para você, escute. Eu só estou te contando o que acontece no lugar da promessa. Eu só estou te contando o que acontece no lugar onde as coisas estão dando certo. Pergunte por quê? Porque é para esse lugar que Deus vai te transportar hoje. Alguém ali creu. Eu estou vendo que tem alguém recebendo. Isso.
Olha o que acontece. Quais são as características do lugar aonde as coisas estão dando certo? Se você está anotando, primeiro, a mão do Senhor está lá e está agindo. Segundo, tem uma boa notícia. Agora escute, olhe para mim. Se esse povo estava fugindo, e se até alguns foram mortos, alguém esperava uma notícia boa ou ruim deles? Porque era um povo pequeno, um pequeno grupo que teve que fugir. Mas a notícia que chegou é a notícia boa. A notícia que chegou é que Deus estava usando eles. Deus estava fortalecendo eles. Deus estava capacitando eles. Eles estavam sendo usados como instrumento de Deus na face da terra. A notícia boa era que lá em Antioquia, Deus estava transformando casas, transformando realidades, transformando vidas, transformando gerações. Eu só preciso dar uma boa notícia para você. Essa é a história da igreja primitiva que começou e tem a ver comigo, tem a ver com você. É porque essa igreja aqui não morreu que eu e você hoje estamos vivendo o Evangelho. Lugar onde as coisas estão dando certo. Vamos continuar a leitura. O texto vai dizer que chegou uma boa notícia. E aí eles mandam agora Barnabé. Versículo 23 vai dizer: quando ele chegou, ele viu a graça de Deus. Você já viu quando você chega na casa de alguém, que você vê que Deus está agindo na vida dessa pessoa? Você fala: meu amigo, que bênção. Como é lindo ver o que Deus está fazendo na sua casa. Como é lindo ver o que Deus está fazendo na sua família. Esses dias eu fui na casa da Núbia. Ela foi viajar para Londres, para Madrid. Você não dá glória não, é? E ela foi viajar para Madrid. E eu falei: deixa eu ir ali orar com ela antes dela embarcar. Quando eu cheguei lá no fundo da casa dela, uau! Tem uma churrasqueira lá agora, uma cozinha toda planejada. O marido fez mais um banheiro. O que eu estou dizendo? Parece que nossa, a graça de Deus está alcançando essa família, que está prosperando também. O lugar onde as coisas estão dando certo é o lugar onde a graça de Deus está habitando. Deixa eu te falar sobre uma coisa. Eu não posso entrar por causa do tempo aqui, mas a graça de Deus, ela já está disponível. Nós estamos vivendo o período da graça. E não tem como você mudar. A única coisa que você tem é negar isso. Mas está disponível. Se você quiser viver o tempo da graça, ser reconhecido como filho, a casa do Pai tem uma morada para você. E lá não vai te faltar nada. Por favor, acesse a graça de Deus que está à sua disposição. Escute, nós estamos dizendo que agora, olhe para mim, está escrito na Bíblia. Nós estamos dizendo que agora Barnabé chegou aonde eles estavam, o lugar onde as coisas estão dando certo. E olha o que diz. E ficou o quê? Triste? Ficou triste? Ele ficou o quê? Porque o lugar onde as coisas estão dando certo tem alegria. Eu não sei se vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui para você. Tem um novo tempo de Deus sobre a tua vida. A mão do Senhor vai ser estendida sobre a tua família, sobre a tua casa. Haverá uma boa notícia que alguém vai contar ao teu respeito. E o tempo da alegria está chegando sobre a tua vida. Porque o lugar onde as coisas estão dando certo é um lugar de alegria. Eu só estou lendo com vocês. Agora escute, olha o que o texto está dizendo. E animou eles para que eles ficassem fiéis, permanecessem fiéis ao Senhor. Escute, tem uma tradução, salvo engano nesse verso, vai dizer que Barnabé exortou eles. E diferentemente da maioria, do que a maioria pensa, a exortação é mais sobre um ânimo do que sobre uma correção. A exortação é você empolgar alguém, é você estimular alguém. Então escute, o lugar onde as coisas estão dando certo, tem uma pessoa que está ali para te motivar, para te alegrar, para te levantar, para te erguer, para falar com você: vamos continuar um pouco mais, não vai desistir agora. O lugar onde as coisas estão dando certo é o lugar onde alguém não te julga, mas pega na tua mão quando você cai. É um lugar onde alguém não olha o seu defeito, mas sabe que ele também é um pecador, e ele vai liberar o perdão para você caminhar junto com ele. Este é o lugar onde as coisas estão dando. Pastor, e por que Deus está falando hoje sobre um lugar onde as coisas estão dando certo? É porque esse lugar vai fazer parte do novo ciclo que Deus está preparando para a história da sua vida. Que dia é hoje? Hoje é dia aniversário do Fabrício. Palmas para o Fabrício. Amém. Simone, a tua filha veio?
Aniversário da filha da Simone, aniversário do Sérgio, aniversário de quem? Do Guilherme. Do Guilherme, da filho do André, mas da Luciane. Gente, dia 10, hein? Naquela época era mais fácil registrar, mais barato. Organizaram todo mundo para nascer no dia 10. Dia 10 era o dia do lote mais barato. Escute, eu estou dizendo com vocês de um lugar que as coisas estão dando. Por que eu perguntei dia 10? Porque João 10:10 tem uma palavra de Jesus para mim e para você. Coloque na tela, por favor, vocês já sabem. A Bíblia vai dizer em João 10:10 que vai dizer: olha, o ladrão, o maligno, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que você tenha vida e tenha ela em quê? Em abundância, em plenitude. Sabe o que é uma vida? Viver uma vida abundante é viver a promessa de Deus. E na promessa de Deus é o lugar onde as coisas se estão dando. Prepara. Você nem sabe que você já passou pelo teste. E você já tem os requisitos de uma pessoa que merece morar no lugar onde as coisas estão dando certo. Eu vou te mostrar na Bíblia. Escute, vamos voltar para Atos. Olha o que está acontecendo em Atos. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que agora Barnabé começa a animar o povo. Tem gente aqui que está cansado de viver em lugares onde as pessoas só ficam desanimando você. Você está cansado de viver em lugares onde você fala de um sonho, alguém já começa a querer te desanimar, dizer que isso não é para você. Mas Deus está te levando para o lugar onde as coisas estão dando certo. E você está recebendo uma revelação de Deus aqui hoje. A Bíblia vai dizer, vamos continuar lendo, agora pausadamente como estamos lendo. E exortou, versículo 23, quando ele chegou, viu a graça de Deus, ficou alegre e exortava para que todos, que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Versículo de número 24 vai dizer, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então escute, agora Barnabé é levado para lá, e o texto vai dizer, porque ele era homem cheio do Espírito Santo e cheio de... No lugar onde as coisas estão dando certo, não tem pessimista. Você já viu que tem hora que você conta seus sonhos para alguém, alguém fala, mas você, filho, já passou. Para você, escuta, você esqueceu que você nasceu numa família pobre? Tem gente aqui que talvez falou, eu quero fazer medicina, a família inteira riu. Mas escute, no lugar onde as coisas estão dando certo, vai ter gente cheia do Espírito Santo. E não tem nada melhor do que conviver com gente cheia do Espírito Santo. Sabe? Porque gente cheia do Espírito Santo, além de andar no manto, dá as rodadas. Né, Iagão? Cadê o Iago? É muito forte mesmo. Alguém cheio do Espírito Santo é aquele que te dá um conselho certo. É aquele que não precisa, às vezes, nem de um momento como esse aqui de culto e tal, mas ele é cheio do Espírito Santo. Ele vai com riqueza de detalhes e fala uma coisa simples para você que muda o seu destino. Eu estou falando com vocês aqui e olhando para algumas pessoas que um dia nós sentamos e aí porque estávamos cheios do Espírito Santo, Deus deu um direcionamento e aquilo que era para dar errado começou a dar certo. A tristeza teve que sair para chegar a alegria, a lágrima teve que sair para chegar o sorriso, aleluia, o cansaço teve que sair para chegar o descanso, aleluia, a incerteza teve que sair para chegar a firmeza, a dúvida teve que sair para chegar a fé. Deus está preparando você para levar você para um lugar onde está cheio de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O lugar onde as coisas estão dando certo. Meu pai, isso aqui é muito lindo. É um lugar onde tem homens e mulheres de fé. Temos homens e mulheres de fé aqui, irmãos? Pela graça de Deus eu recebi algumas mensagens hoje. Obrigado. Fiz questão de responder 95% delas. Algumas ainda respondo. Mas escute, muitas delas que eu recebi dizia assim: Ernesto, pastor, eu te agradeço porque o senhor é um homem de fé. A maneira que o senhor manifesta a sua fé diante de nós nos encoraja, seja pequeno ou grande. Eu me lembro de coisas pequenas, como aqui a Lindaura, nós estávamos fazendo uma janta na igreja,
E a Lindaura eles fizeram uma lista enorme de coisas. Eu falei, filha, não dá. O dinheiro da igreja não dá para pagar tudo. E aí escute, eu falei, mas pode ficar tranquilo. Nós vamos comprar isso e vai dar. Ela, mas pastor, eu falei, fica tranquilo que vai dar. Pastor, mas pelo cálculo matemático de comida, de buffet, fica tranquilo que vai dar. 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 Fica tranquilo, vai dar certo. Fica tranquilo, vai dar certo. Fizemos o jantar, você vai lembrar, né, filho? Quando eu vi aquela multidão de gente, lembra? O que eu fiz? Continuei declarando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Sabe o que aconteceu? Passei perto da Lindaura. Lindaura, e aí, como é que está? Fui lá, porque ela estava na panela da carne, que o medo era a carne. Ela falou, pastor, na minha ótica não vai não, mas eu estou na fé do pastor Ernesto. Falei, então fica tranquilo que você vai me oferecer um pouco de carne que vai sobrar. E aí de repente passou um pouquinho, eu fui lá de novo, Lindaura! Ela falou, pastor, essa carne está multiplica. Falei, fala de novo, pastor, tem tanta carne aqui que o povo está comendo e a carne não acaba. O povo está comendo e a carne não acaba. O povo está comendo e a carne não acaba. O lugar que Deus está te levando vai ter homens e mulheres de fé para fazer você não desistir daquilo que é projeto de Deus para a sua vida. Meu Deus, eu tenho que correr aqui. Eu preciso de mais 5 minutos. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30, 40. Olhe para mim. O lugar aonde as coisas estão dando certo é um lugar aonde tem homem de Deus que olha para você com muita fé, com muita ousadia. Eu já disse para vocês algumas experiências nossas aqui. Está aqui o Lazinho hoje. Salva de palmas para o Lazinho, irmãos. Que amanhã vai fazer aniversário também. O Lazinho é prova viva. Quando nós estávamos terminando essa obra, um domingo antes da inauguração aqui desse templo, a minha família veio aqui, a gente estava aqui, e a minha tia começou a chorar, falou, meu filho do céu, que tamanho de igreja é essa? Como Deus é fiel na sua vida, meu filho. O Lazinho veio aqui com lágrimas, sabe, e não sei se você vai lembrar disso, Lazinho, que o Lázaro foi o pedreiro que conduziu aqui a construção do nosso banheiro, e ele disse, Ernesto, eu preciso falar para o senhor, Deus é muito fiel na sua vida. Você é um homem de fé. Eu trabalhei aqui quase 45 dias e eu só vi milagre de Deus acontecendo aqui nesse lugar. Foi ele que disse, pastor, tem que colocar as pedras. O que você está pensando? Tem que colocar as pedras no banheiro. Como que o senhor está pensando em fazer as divisórias? Vai ser de alvenaria? Eu falei, não, vai ser de pedra. Então, já precisa comprar. Mas eu não comprava porque eu não tinha dinheiro. E quando ele falou, eu saí ali. Falei para ele, fica tranquilo, vai aparecer essas pedras. Nós vamos comprar a pedra. Pergunte por que eu falei. Pergunte por quê. Porque o lugar onde as coisas estão dando certo, sempre tem um homem de fé. E aí escute, falei para ele, Lazinho, fica tranquilo. Foi quando eu saí dali, fui lá para o fundo, falei, Senhor, eu sei que o Senhor vai trazer uma provisão para nós hoje. Quando eu volto aqui, está o irmão Evercinho entrando ali com a prancheta. Pastor, onde é que o senhor vai colocar as pedras? Onde o senhor vai colocar as pedras? Eu falei, mas pensei, ninguém falou nada com ele. Eu falei, meu irmão, e eu pensei, olha, ele já está aproveitando. Será que ele já quer vender para eu não perder? Na igreja dele, né? Ele falou, pastor, o que o senhor vai colocar? As divisórias, as pias? Eu falei, então, o meu desejo é colocar as pias, as divisórias, fazer tudo, a bancada, tudo de pedra de mármore que fala. Ele falou, então, eu falei, mas a questão é que a gente precisa ver preço. O senhor pode ficar tranquilo. O senhor pode ficar tranquilo. O senhor vai pagar só a mão de obra do meu funcionário. Porque com as pedras o senhor não preocupa não, para a glória de Deus. O lugar onde as coisas estão dando certo, tem um homem de fé declarando o milagre e pisando no milagre. Agora escute. É agora que eu vou começar a pregar. Porque eu contei isso tudo só para chegar no versículo de número 24. Olha o que diz o versículo de número 24. E quando eu começo a pensar nisso, eu
começo a ver a fidelidade do Senhor. Perdão, versículo de número 25. Eu começo a ver a fidelidade do Senhor. Tem um lugar que as coisas estão dando certo, sim ou sim? E aí, Deus faz Barnabé, Rodrigo, ir chamar Paulo, e chamar Saulo. Espera aí. Aonde que Paulo vai? Paulo vai para o lugar aonde as coisas estão dando. Só que você precisa entender qual que é esse momento de Paulo. Coloque por favor Gálatas capítulo de número 2. Gálatas capítulo de número 2, o primeiro verso, salvo engano. Olha que o texto vai dizer. 14 anos, quantos anos? 14 anos, subi novamente para Jerusalém. Dessa vez com quem? Olhe para mim, dobre sua atenção aqui. Quantos anos nós lemos? 14 anos Paulo estava lá em Tarso. Pergunte por quê? Acreditem, porque ele aceitou Jesus. Ele ficou 14 anos em Tarso, esperando a promessa. Sabe por quê? Quando a gente vai ler a conversão de Paulo, olhe para mim. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele encontrou Jesus, foi para uma rua chamada Direita em Damasco. Ali Deus leva Ananias. Eu vou voltar rapidinho, mas eu só preciso que vocês entendam que aí Ananias orou por ele, ele voltou a ver, recebeu o Espírito Santo de Deus. E agora, irmão, ele cheio do Espírito Santo, ele começa a falar de Jesus para todo mundo. Ele começa a falar de Jesus para todo lado. E é por causa disso que a Bíblia Sagrada vai dizer que alguns dos irmãos procuraram matar Saulo. Coloque Atos capítulo de número 9, o versículo de número 26. Eu vou ler muito verso, que aí eu encurto nas minhas palavras. Escute, quando chegou em Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos que estavam com o que, gente? Com medo dele, acreditando que fosse realmente um discípulo, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Aí escute, o texto vai dizer que eles procuravam matar Paulo. Olhe para mim, deixa eu explicar para vocês. Por que eu disse que é agora que começou a mensagem? Paulo, ele começa, meu tio, os melhores momentos da vida dele. Sabe por quê? Porque agora ele conheceu Jesus. Agora ele conheceu o Evangelho. Mas olhe para mim, porque ele aceitou Jesus, porque ele estava sendo usado por Deus, alguém começou a perseguir ele. E porque perseguiu, esse mesmo Barnabé falou: espera aí, gente, não vamos matar ele não, vamos lá levar ele para Tarso. Agora ele fica 14 anos em Tarso, costurando tenda, trazendo-os para os dias de hoje, nem desprezando nenhuma profissão. Era como se lá em Tarso ele fosse um gari, ou ele fosse um servente do dia de hoje, porque ele estava trabalhando, costurando 14 anos. Só que olha para mim, 14 anos, Rose, ele sofrendo. Por quê? Porque ele aceitou a Cristo agora. Ele perdeu vários privilégios que outrora ele usufruía por não acreditar em Jesus. Mas agora ele começa a sofrer. Ele começou a sofrer. Mas pouca coisa, 14 anos. E tem hora que uma semana já quer tirar você da igreja, né? Tem hora que um dia disfarçado de insuportável, você pensa que a sua vida acabou. E Paulo sofreu 14 anos. Mas agora escute, 14 anos. Mas Jesus tinha falado para ele: ô Saulo, você é para mim um vaso escolhido. E o Senhor Jesus falou para ele: você vai anunciar o meu evangelho. Agora são 14 anos. Quantos anos? 14 anos parecendo que as coisas deram errado. 14 anos parecendo que as coisas não faziam mais sentido. 14 anos parecendo que Deus havia esquecido de Saulo. 14 anos parecendo que não dava mais. 14 anos parecendo que o Senhor já havia desistido da história de Paulo. Mas escute, o texto que nós acabamos de ler em Gálatas, que vai falar dos 14 anos. Coloca o versículo 2, Gálatas 2:12, 2:2. Olha o que diz o texto. E é o que está acontecendo com alguns aqui hoje. Olha o que ele diz: e fui para lá. Ele foi agora depois de 14 anos. Fui para lá por causa de uma. Fala mais forte. Por causa de uma. Ele tinha uma promessa. Ele estava no tempo da prova. Ele estava no momento que as coisas estão dando errado. Mas Deus é tão maravilhoso que até quando as coisas estão dando errado, Ele traz para você uma revelação.
É isso que está acontecendo agora. Escute, queridos. Um homem e uma mulher de Deus precisa ter sensibilidade espiritual. Por quê? Porque no momento da prova é o momento que Deus dá os melhores direcionamentos da história da sua vida. Aí agora escute, esse homem teve uma revelação na hora em que as coisas estavam dando errado. E aí nós lemos Atos capítulo de número 11, versículo 23. Barnabé foi chamar Saulo, dizendo: sai de Tarso, porque Tarso é o lugar onde as coisas estão dando errado. Eu quero acreditar que foi pensando e lembrando desse episódio de 14 anos costurando tenda, que ele escreveu: eu sei padecer necessidade, sei ter fartura. Ele está dizendo: eu passei necessidade. Mas aí Barnabé chama ele e diz: o lugar da necessidade não é o lugar que Deus fez para você ficar. O lugar fora do propósito não é o lugar que Deus fez você para ficar. O lugar onde as coisas estão dando errado não é o lugar para vocês ficar. Agora olhe para mim. 14 anos sofrendo porque uma igreja fechou a porta para eles. 14 anos sofrendo porque os irmãos perseguiram ele. E depois de 14 anos, esta mesma igreja vai lá chamar ele: ô Paulo, a gente começou uma nova igreja em Antioquia, quer ir para lá nos ajudar? Se fosse eu e você, hein, querido? Será que você ia? Um povo que fez tanto mal para você, um povo que talvez, através da atitude deles, você teve que sofrer 14 anos. Mas aí Paulo fala: vamos para Tarso. Pergunte por quê? Porque Paulo, ele é um homem que ficou chateado, mas ele não ficou contaminado. Deixa eu dizer uma coisa para você: na trajetória da sua vida cristã, até o cumprimento da promessa chegar, muita coisa vai fazer você ficar chateado, mas não pode fazer você ficar contaminado. O que era mais forte em Saulo não era a maldade que alguém fez, mas era a promessa que Deus deixou à disposição dele. O que era mais forte em Saulo não é a palavra maldizente que alguém liberou, mas era a promessa que Jesus disse: você é um vaso escolhido para mim, para anunciar o meu evangelho. Agora, queridos, olha o tanto que a gente aprende com Saulo. Quantas palavras Deus já liberou para a sua vida? Quantos aqui tem promessa? Deixa eu ver, levanta a mão. Diga amém aí. Quantos aqui tem promessa de Deus? Foi Deus que falou com você? Fala amém. Foi Deus que falou com você? Você acredita na promessa de Deus? Então por que quando aparece um filisteu que fala qualquer coisinha, você já se desaba? E o problema é que tem gente que fica tão envolvido com os perseguidores, tão envolvido com uma crise. Ai, pastor, mandou eu ir embora do emprego. Mas e a promessa de Deus? Está de pé do mesmo jeito? Ai, pastor, o cliente que eu estava tanto esperando, ele rasgou o contrato. Mas a promessa continua de pé, querido. Ai, pastor, viraram a cara para mim. Mas a promessa continua de pé. Na minha casa as coisas estão dando errado. Mas a promessa continua de pé. Pastor, estão falando mal de mim. Mas a promessa continua de pé. O médico deu um laudo errado. Mas a promessa continua de pé. A conta está no vermelho, pastor. Mas a promessa continua de pé. Eu trouxe você aqui, estou trazendo essa instrução bíblica para você, para dizer: o tempo da promessa de Deus chegou sobre a tua vida. Deus vai levar você para o lugar aonde as coisas estão dando certo. Fala para esse irmão: Deus vai te levar para o lugar onde as coisas estão dando certo. Vai levar. Vai levar. E sabe por quê? Porque no lugar onde as coisas estão dando certo, tem a ver com a promessa dele sobre a tua vida. Agora olhe para mim, a gente já vai encerrar. Algumas características de homens e mulheres. Aí se isso já aconteceu com você, você vai dar glória, você vai levantar e pular. Características de homens e mulheres que Deus transporta para o lugar onde as coisas estão dando certo. Deus está levando agora, de acordo com Atos 11:25, Deus está levando quem para onde as coisas estão dando certo? Saulo ou Paulo, como queira. Não tem essa questão de quando ele converteu, foi chamado, mudou o nome, não. A Bíblia vai dizer no Evangelho Romano, salvo engano, ou em Romanos, salvo engano, ou João, que outrora ele era chamado de Paulo ou Saulo. Mas agora Deus está levando Paulo para o lugar onde as coisas estão dando certo. Quem é levado para o lugar onde as coisas estão dando certo? Paulo. Vamos ver as características de Paulo. Se tem a ver com você, você dá glória. Primeira característica de Paulo:
teve um encontro com Jesus. Segunda característica de Paulo, recebeu o Espírito Santo. Terceira característica de Paulo, um homem que foi perseguido sem merecer ser perseguido. Aleluia. Quarta característica de Paulo, apareceu um Barnabé para dizer, matar não, esconde. Mas o mesmo Barnabé que mandou esconder vai ter que trazer de volta e colocar em público para dizer, a promessa de Deus vai se cumprir na história da sua vida. Alguém aqui já teve um encontro com Jesus? Alguém aqui já recebeu o Espírito Santo de Deus? Alguém aqui já teve que ter um Ananias que orou por você para dizer, ei, você é um escolhido de Deus? Escute, Deus está dizendo, é você que Deus está escolhendo hoje aqui para levar você para o lugar onde as coisas estão dando certo. Só que sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é porque a fé vem por aquilo que eu vejo ou por aquilo que eu ouço. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo, mas tem muita gente que é limitado por aquilo que vê. Só por aquilo que vê. E às vezes, Vilma, o que eu vejo me limita demais. Mas o que eu creio, o que eu estou vendo está me limitando em 600 metros quadrados. Ah, mas o que eu creio, deixa eu dizer, o que eu estou vendo está limitado em 500 pessoas. Mas o que eu já ouvi de Deus, você está entendendo o que Deus está dizendo? Agora escute, cadê a Consuelo? Vem aqui, Consuelo. Traz o microfone aqui. Corre, Consuelo. Gente, essa mulher me deu trabalho lá em São Paulo. Gente, essa aqui é a Consuelo. Onde que você estava nos últimos... Vem cá perto de mim aqui. Onde você estava nos últimos 3 dias? Na Conferência Destino. Conferência Destino. Para ir para a conferência, tinha que pagar a inscrição, tinha que pagar o hotel e tinha que pagar o transporte, mínimo. E pagar a alimentação lá. Você tinha dinheiro? Não. Não tinha. Mas eu acabei de falar que ela foi. Ela tinha dinheiro? Não. Mas irmão, eu gosto de crente doido. Eu já disse que é melhor ser um louco vencedor do que um normal derrotado. Agora escute, se ela olha as condições dela, ela entendeu, ela falou, pastor, eu preciso de ir lá. Eu quero estar lá recebendo uma palavra. Pastor, se o senhor disse que, olha, a vida do senhor, o senhor recebeu uma ativação de Deus lá, que Deus falou muito com o senhor. Eu quero estar nos ambientes onde as coisas estão dando certo. E ela pegou e disse, olha, eu vou arrumar um dinheiro emprestado, foi isso? Foi. Arrumou um dinheiro emprestado. Eu gosto de gente determinada. Ah, pastor, mas é vergonha pedir dinheiro emprestado. Vergonha é não dar o passo que Deus está mandando você dar. Aí ela foi e pediu dinheiro emprestado para ir. Fez a inscrição lá, conseguiu um recurso com alguém, falou, vou te pagar o mês que vem, vou te pagar no outro mês. Fez a inscrição. Tinha dinheiro, mas ela tinha fé que ia dar tudo, Olhe para mim, se você viver pelas suas condições, as suas condições são limitadas, sim ou sim, a sua vida vai ser limitada. Mas se você viver pela fé, você vai andar nos lugares onde as coisas estão dando certo. Consuelo foi, fez a inscrição, pagou o hotel, pagou a caravana que a gente fez. Falou com a Karine e falou, olha, eu arrumei um dinheiro e eu vou. E aí ela foi ousada em falar, Tiago Brunet, mandou um direct para o Tiago Brunet. Naqueles milhares de direct que ele tinha, ele passou a mão e apertou, parou no direct de quem? Da Consuelo. Aí a Consuelo escreveu assim, olha Tiago, eu não tenho dinheiro para ir, eu peguei dinheiro emprestado, mas eu estou indo para a conferência, eu só queria tirar uma foto com você. Você nunca pediu para tirar foto comigo, agora que eu estou pensando. É mesmo, pastor, vou tirar uma foto depois. Sabe o que aconteceu? Na hora, Tiago Brunet foi lá, clicou em cima da mensagem dela. Eu gosto demais de crente doido. Sabe o que aconteceu? Tiago Brunet leu a mensagem dela. Na hora da conferência, ela não pediu nada, ela só queria tirar o quê? Uma foto. Ele falou assim, ó, olha, eu recebi um direct explicando algumas coisas. Ele falou assim, ó, e eu gosto de gente assim, ó, pegou dinheiro emprestado, mas veio. Aí falou Consuelo. Quando falou Consuelo, eu falei, Jesus, não é.
Esse povo da SEDAC é tudo doido. Aí ela dá um grito lá. O que aconteceu? O Tiago falou, vem aqui. Deixa eu te falar. Ela disse na mensagem, eu sou assalariada, mas eu consegui o dinheiro emprestado e vou. Ele falou, chamou ela lá, falou, vem cá, você não quer tirar uma foto? Nós vamos tirar foto. Só que você vai tirar uma foto comigo e vamos tirar uma foto da multidão inteira aqui. E ele falou, e por causa da sua atitude, eu vou devolver o dinheiro da inscrição e vou te pagar um mês que você tem de dia. Escuta! E se ela ficasse pensando, não tenho dinheiro, não tenho condições, estaria aqui só ouvindo dizer que eu fui, igual alguns estão ouvindo. Não parou por aí. Conta pra nós. Aí ela ficou famosa. Todo mundo na conferência falava, os pregadores volta e meia falavam o nome dela. Igual a Consuelo. Eu falei, pronto. Não sabe de nada, povo. Mas olhe pra mim. Ela estava andando na conferência, uma mulher parou e falou com ela. O que a mulher falou? Ela perguntou, você quer a Consuelo? Eu falei, sim, sou. Apesar que todo mundo estava lá toda hora, né? Nossa, você quer Consuelo? Você quer Consuelo? Dia de glória. Aí eu falei, sim, sou. Ela falou assim, vem cá que eu vou ofertar na sua vida. Fez um pix para ela e o que mais? Ela fez um pix para mim. A mulher tinha feito uma prova com Deus. Qual foi a prova? Ela tinha me visto no primeiro dia que o Tiago me chamou, só que de longe, e não me achou depois. Aí no segundo dia também, ela me procurou e não me viu. Aí ela falou assim, se for de Deus, hoje ela vai passar na minha frente, perto de mim. Aí eu passando, porque era muita gente, né? E passando assim, no cantinho assim, aí ela olhou, perto dela eu passei. Você quer Consuelo? Deus está te levando no lugar onde as coisas vão dar certo. Deus está te levando no lugar onde a promessa vai acontecer. Amém. O que ela falou para você? Aí ela me chamou, fez uma oferta para mim, ela me deu R$100, fez o Pix lá na hora de R$100 e me ofertou a conferência do ano que vem. Glória a Deus. Você está vendo o que Deus faz, meu irmão? Aí, além de receber o dinheiro de volta, ganhou um mês de salário, tirou a foto que queria e ainda ganhou uma oferta. E a conferência do ano que vem tá paga. Tá paga. Você pode aplaudir Jesus. Quem vai comigo na conferência o ano que vem? Se prepare, porque a gente vai de avião, não vamos de ônibus mais. Se prepare. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu não estou idolatrando um lugar e tudo, mas escute. Tiago Brunet, quando ele vai fazer essa conferência, foram 21 dias de jejum. É um grupo de exército de intercessores que ele tem em todo o Brasil, principalmente com a Elifelete. Então escute, são pastores que são escalados para ministrar mais de 6 meses orando e jejuando. É um ambiente profético. Agora olha o que acontece quando você está em um lugar que as coisas estão dando certo. Milagres acontecem. Está aqui a Patrícia e o Júnior, que o ano passado foi lá. Escuta. O ano passado foi lá. Praticamente vários vídeos do Tiago Brunet. Hoje aparece eles lá. Recebeu uma palavra profética. E tudo que Deus prometeu está acontecendo sobre a vida deles. Escute, olhe para mim. Em 2018, que ano que eu disse? Estava só eu e a Ayla lá. Escondido. E Deus falou com a gente ao ponto de eu deitar no chão chorando. De uma maneira tão sobrenatural, pastor Mário, que Deus falou comigo. Falou com a Ayla. E eu falei, Ayla, nós precisamos trazer as pessoas que a gente ama para esse lugar. Tem gente que tem que viver tudo isso que nós estamos vivendo. E aí eu estava lá esse final de semana, glorificando a Deus. Pergunta por quê? Porque lá no telão tem uma imagem que eles ficam captando a história, captando as cenas das pessoas. Aí você chegava uma hora, SEDAC. Outra 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 hora, SEDAC. SEDAC. Irmão, no telão só aparecia SEDAC. Inclusive uma mensagem do Tiago, a hora que ele falou, a tema da mensagem do Tiago, pare de criar problema. Apareceu vários da SEDAC.
falei, profético, Senhor. Olha para mim, brincadeiras à parte. Mas sabe o que estava acontecendo? A promessa de Deus estava acontecendo. Por que a promessa? Porque Deus, Ele tem interesse em levar você para o lugar onde a promessa está acontecendo. Escute, queridos, eu li um texto com vocês que é um do momento mais singular da vida de Saulo. Porque escute, Deus, o próprio Jesus, já tinha descido, já tinha falado com ele. Coloca Atos capítulo 9, versículo 15. Olha lá, mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Deus está dizendo, ele é escolhido. Ele é escolhido. Mas 14 anos, quantos anos? Alguém olhava para ele e dizia, costurador de tenda, costurador de tenda, costurador de tenda, costurador de tenda. Mas Deus dizia, é apóstolo, é profeta, é apóstolo, é profeta, é apóstolo, é profeta. Enquanto alguém via um costurador de tenda, alguém estava vendo um profeta. Aleluia, eu vim aqui para dizer para você que o tempo da promessa de Deus está chegando sobre a tua vida, sobre a tua casa. Agora escute. Vamos ficar de pé, que eu preciso encerrar mesmo. Olhe para mim. Quantos textos eu li com você? Talvez você está na fase dos 14 anos. Meu Deus. Mas escute. O texto de Gálatas que a gente acabou de ler. Paulo vai relatar, ele vai dizer, olha, eu fiquei 14 anos. Quantos anos? Mas eu saí de lá por causa de uma revelação. Quantos já tinham lido esse texto? Da palavra de Deus. Quantos já leu esse texto aqui de Atos? Você tinha entendido desse jeito ou não? Não, pergunte por quê? Porque é uma revelação. Eu também já li. Eu me lembro um dia que eu preguei nesse texto, irmã Ni, lá no Minas Gerais, eu preguei 3 quartas-feiras em cima desse texto, porque o tema era, e eles foram chamados de cristãos. Lembra? A gente pregou 3 dias, 3 semanas seguidas. Agora escute, eu leio esse texto e Deus me traz exatamente outra palavra. Pergunte por quê? Porque é uma revelação. Porque tem alguém aqui que vai sair da fase de costurar tenda para começar a viver o teu ministério, viver a sua profecia, viver a promessa que o Senhor estabeleceu sobre a tua vida. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo? Escute, isso aqui é muito lindo. Eu vim aqui para trazer essa palavra de Deus para você. Eu sei que, como escreveu o salmista, de número 38, salvo engano, se eu não estou enganado, no versículo 5, ele vai dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem. A certeza é que ela vem. A certeza é que ela vem. Eu sei que você vê o choro, mas você precisa crer na alegria que está chegando. Talvez você está na parte do choro, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, chegou o tempo, chegou a hora de você ir para o lugar da promessa que Ele estabeleceu para a sua vida. Quantos creem nessa palavra? Esse é o tom? Canta aí, Wélio, porque a minha voz, eu fiquei rouco lá na conferência. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem
anos dizendo: Senhor, cadê a promessa? 14 anos vivendo uma realidade que não tem nada a ver com a promessa. Estava lá nessa conferência, eu não sei com quem eu estava falando. Me lembrei, o Mateus, um amigo lá do sul do país. E ele chegou em mim e falou: Ernesto, me ajuda a entender, me ajuda a conseguir continuar crendo mesmo quando as coisas estão dando errado. Como que você teve essa sensibilidade um dia na sua vida, ou você tem? Eu falei: Deus falou com você um dia, Mateus? Ele disse: falou. Eu falei: eu vou perguntar de novo. Deus te falou com você um dia? Ele disse: falou. Eu falei: vou perguntar pela terceira vez. Deus falou com você um dia? Ele disse: falou, pastor. Eu falei: você lembra onde foi? Ele falou: eu lembro. Ele: então, e o que o senhor fez, pastor, quando foi a sua vez? Eu falei: um dia eu gravei no meu celular uma palavra que Deus falou ao meu coração. Enquanto o pastor falava, eu gravei, e está aqui. E nos dias das maiores dores da minha vida, no momento da transição da promessa, eu me lembro que eu ia para o Parque do Sabiá. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Estava doendo demais, estava doloroso demais, eu estava me sentindo sozinho demais, abandonado demais. Mas eu coloquei o foninho, coloquei o celular no bolso, coloquei o foninho no meu ouvido, e eu estava ouvindo a promessa. Era Deus dizendo: eu vou te levar para o lugar da promessa, eu vou te levar para o lugar onde as coisas estão dando certo. Era Deus dizendo para mim: eu trouxe uma revelação do seu futuro, eu vou te levar no lugar da promessa. E é exatamente o que Deus está falando com você aqui hoje. Você não vai parar no meio do caminho, você não vai desistir da sua história, você não vai desistir da sua promessa, porque hoje Deus trouxe você aqui para levar você para o caminho da promessa. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Os 14 anos acabou hoje. Olha, alguém recebeu. O tempo de costurar a tenda acabou hoje. O tempo de costurar a tenda acabou hoje. O tempo de costurar a tenda acabou hoje. Tem uma Antioquia esperando você, Paulo. Tem um povo esperando você, Paulo. Escute, quando Paulo chega em Antioquia, ele começa a anunciar a palavra. Depois disso, poucas vezes fala dos discípulos de Jesus. Porque depois, meu irmão, só deu Paulo. Depois de Atos dos Apóstolos, qual que é o próximo livro da Bíblia? Depois de Atos. Depois de Atos, qual que é o próximo livro da Bíblia? Fala mais forte. Quem escreveu Romanos? Aquele que as pessoas viram ele 14 anos costurando tenda. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? A gente precisa entender que essa é uma história real. Um homem que sofreu 14 anos fora da função. Um homem que, deixa eu entender, deixa eu explicar para você melhorar, para melhorar para você aqui. Formou em medicina e está trabalhando em consertador de calhas. 14 anos, mas chega um dia que o hospital vai ligar e vai dizer: estamos precisando de um médico. Fez a faculdade de Direito e 14 anos trabalhando de serviço gerais. Mas chega uma hora que alguém vai precisar de um advogado. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Eu estou pregando aqui para pessoas que desde o ventre, você ouviu a profecia, que Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Tem um ministério, tem um chamado. E tanto tempo se passando, mas Deus está dizendo hoje: chegou o dia da profecia. Hoje é o dia do cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. Quando estão recebendo essa palavra? Paulo estava lá 14 anos, mas ele disse: eu tive uma revelação. E quando eu tive uma revelação, a hora que Barnabé chegou, ele disse: é comigo mesmo. Porque antes de Barnabé chegar, Deus chegou primeiro. Antes de Barnabé chegar, Deus chegou primeiro. Antes de Barnabé chegar, Deus chegou primeiro. Você vai receber uma ligação e você vai dizer sim, por quê? Porque eu estava no culto e Deus chegou primeiro, dizendo que chegou a minha hora. Quantos estão crendo nessa palavra? Mas eu preciso que
você tem um ato de fé aqui hoje. Os intercessores estão aqui, alguns ainda vão chegar aqui para nós orarmos por vocês. E eu queria que você que precisa hoje pisar no lugar onde as coisas estão dando certo. Se é com você que Deus falou nessa mensagem, vem aqui que nós vamos orar por você. Isso, pode vir aqui, pode vir, pode vir.